Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta terça-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-secretário municipal de Saúde de São Paulo e da Anvisa. O nosso tema com ele é a atuação do SUS frente à pandemia. Boa noite. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos a médica Ingrid Cota, infectologista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, sobre a evolução de casos da Covid-19 no Brasil. E ainda nesta edição, um dia após comemorar queda, o estado de São Paulo volta a registrar novo recorde de mortes. Cientistas de Oxford anunciam o primeiro medicamento que seria capaz de reduzir mortalidade de pacientes hospitalizados. E também comércio popular registra dias seguidos de superlotação, enquanto mais de 100 parques da cidade continuam fechados. Tudo isso logo mais após um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta e vamos juntos ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo, Celso. Pois é, Michele, até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, ontem à noite, o Brasil registrava 43.959 óbitos e 888.271 casos. Porém, o consórcio de veículos de imprensa que realizam o levantamento a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde aponta que o país já tem 44.657 mortes por Covid-19 e 904.734 casos. Nossa. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números atualizados, já são 11.132 mortes e 190.288, ou melhor, 285 registros da doença. Em 24 horas, um novo recorde. 365 óbitos e 8.825 novos casos no estado. Pois é, Celso, durou pouco, né? Um dia após comemorar queda, o estado de São Paulo voltou a registrar um novo recorde em número de mortes. Como mostramos no telão, foram 365 nas últimas 24 horas. E o governo do estado anunciou hoje que desfez o contrato para a compra de novos respiradores da China. Durante a coletiva no Palácio dos Bandeirantes também foi falado sobre a nova droga contra a Covid-19 que, segundo cientistas de Oxford, é o primeiro medicamento que comprovadamente reduz de forma significativa a mortalidade de pacientes hospitalizados. A cobertura é do repórter Marcelo Baceggio. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo anunciou o rompimento do contrato com a Richens Harrison, empresa que intermediou a compra de 2.000 respiradores chineses. Segundo o secretário da Saúde, José Henrique Germann, apenas 30% dos respiradores foram entregues. E como o prazo para o recebimento de todos os equipamentos terminou, o assunto será resolvido na Justiça. O governo de São Paulo já havia pago 242 milhões de reais pelos equipamentos. O investimento total era de 550 milhões de reais. E, segundo reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, não foi formulado um contrato com cláusulas estipulando multa e ressarcimento em caso de descumprimento do acordo. Está cancelado o contrato e nós iremos agora passar de uma fase operacional para uma fase jurídica. Sem os 2.000 respiradores comprados da China, o governo conta atualmente com 2.700 equipamentos considerados essenciais para o tratamento de pacientes com a Covid-19 em estado grave. Desses, 1.800 já foram distribuídos a hospitais de todo o estado. Mas o governo admite que será preciso de mais aparelhos para atender a alta demanda hospitalar. Com relação àquilo que nós temos de fornecimento de respiradores, nós continuamos trabalhando, continuamos na busca de novos respiradores. Nesta semana, o governo distribuiu 164 respiradores a hospitais de todo o estado. Eles fazem parte da leva de 650 equipamentos produzidos na Turquia que chegaram ao Brasil no último fim de semana. Como seu manuseio é diferente daquele que os profissionais de saúde do estado estão acostumados, a Secretaria de Saúde disponibilizou um tutorial de funcionamento. Nós estamos gravando um pequeno clipe, um pequeno vídeo, um filmezinho que mostra como ligar o ventilador e como adaptar, utilizando o nosso protocolo de ventilação mecânica,
que temos aplicado em vários locais aqui em São Paulo, como aplicar esse protocolo de ventilação mecânica para um paciente COVID, utilizando especificamente esse modelo de ventilador. Nesta terça-feira, São Paulo bateu o recorde em número de casos e óbitos pelo novo coronavírus. Ao todo, foram registradas 365 novas mortes e 8.825 novos casos no estado, fruto das subnotificações do fim de semana e da interiorização da doença, já que, de acordo com os especialistas, a pandemia estaria se estabilizando na região metropolitana. Os indicativos são de que estamos chegando na estabilização. Então, na região da Grande São Paulo, sim. Na região do interior, algumas cidades estão em fase ascendente. A média do estado, provavelmente como a grande parte da população está aqui na região metropolitana, provavelmente nós estamos atingindo essa estabilização. Além da vacina, aos poucos pesquisadores começam a descobrir outras formas de combater o coronavírus. A Universidade de Oxford divulgou uma pesquisa que mostra a eficiência da dexametasona no tratamento da Covid-19. O estudo revela que o corticoide diminuiu em 35% as mortes de pacientes que faziam uso de respiradores e em 20% as mortes de pacientes que precisavam de auxílio de oxigênio. Segundo o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do Governo de São Paulo, a droga já vem sendo usada nos hospitais do estado. O Hospital das Clínicas está fazendo parte, juntamente com o Hospital do Coração, com o Sírio-Libanês, com Albert Einstein, está sendo feito um estudo grande aqui no nosso estado, testando também esse medicamento. E os corticosteroides, de uma maneira geral, já vinham fazendo parte e eles estão no nosso protocolo aprovado na Secretaria da Saúde e ele já estava fazendo parte desse protocolo, então, para algumas situações. A informação adicional que esse estudo traz é que eles usaram numa população mais ampla, não numa população específica como estava no nosso protocolo. E o prefeito Bruno Covas, que testou positivo para a Covid-19, revelou que está tomando o antibiótico azitromicina para tratar a doença. Bruno Covas, que também luta contra um câncer na cárdia, disse que está bem e sem dores. Eu queria, antes de mais nada, agradecer as inúmeras mensagens de apoio, de carinho que eu recebi desde que postei aqui o vídeo dizendo que eu estava infectado com coronavírus. E aproveito também a postagem para colocar a medicação que eu estou tomando. Lembrando que medicação a gente toma aquela prescrita pelo médico. Não se trata de remédio de esquerda ou de direita. É lamentável ter que politizar a questão do remédio no país. Sigo sem dor, sem febre, sem falta de ar. Falei com meu médico, a orientação é ficar dentro de casa, isolado. E é bom sempre deixar claro que é um médico que tem que recomendar a medicação, não pode se automedicar. E vamos ao vivo falar com o repórter Osmar Garrafa, que está no Hospital de Campanha do Pacaembu e tem atualização da situação por lá e da ocupação de leitos nos demais hospitais do tipo na cidade. Boa noite, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. E antes de atualizarmos os dados dos hospitais de campanha aqui da cidade de São Paulo, vale lembrar que na capital tivemos o primeiro registro de primeira morte no Brasil por Covid-19. E hoje completamos exatos 3 meses desse primeiro óbito no Brasil. Acompanhe na reportagem. A primeira vítima foi um homem de 62 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore da rede Prevent Sênior do Paraíso, na zona sul da capital. Era morador da cidade e tinha histórico de diabetes e hipertensão. O idoso apresentou os primeiros sintomas da Covid-19 no dia 10 de março. Foi internado 4 dias depois e morreu no dia 16 de março, há exatos 3 meses. 4 outros pacientes entre 60 e 80 anos, que estavam internados na mesma rede hospitalar, também morreram com a doença nos dias seguintes ao anúncio da primeira morte.
Na época, o infectologista Davi Wippe era o coordenador do Centro de Contingência para o novo coronavírus no estado. E o ministro da Saúde era Luiz Henrique Mandetta, que na oportunidade reforçou a importância do distanciamento social e de preservar os idosos, considerados grupo de risco. De lá para cá, os números de casos e mortes só aumentaram. A movimentação aqui na Paulista já é bem diferente na comparação com o início da quarentena. E a preocupação dos especialistas é que com a flexibilização, que teve início no dia 1º de junho, os casos voltem a aumentar e superlotar as UTIs, que ainda operam próximo do limite. Preocupa essa flexibilização, de repente, diminuir o número de leitos de UTI? Você fica preocupado com isso, não? Sim, eu também trabalho no hospital e eu vejo como é que é, entendeu? É complicado, mas infelizmente não adianta você falar para a população ficar em casa que ninguém vai ficar. Olha, desde que você siga as orientações, lave suas mãos, mantenha o distanciamento e siga as regras, eu acho que dá para conciliar a economia com a saúde. Eu acho que a gente caminha por aí mesmo. Não adianta também você prender a pessoa em casa e ela morrer de fome, né, cara? Existe ainda o temor com a crescente onda de contágio do novo coronavírus em cidades do interior. Em 14 de abril, a região correspondia a 10,75% do total de casos confirmados da doença em todo o estado. No levantamento, até 14 de junho, essa taxa saltou para 27,02%. Aproveitando agora então para atualização dos números nos hospitais de campanha aqui da cidade de São Paulo. Aqui no estádio do Pacaembu são 200 leitos e continua baixa a ocupação nesse momento. Nós temos 54 pacientes no total, sendo que 53 deles estão na ala de enfermaria, um na semi-UTI. Tivemos uma transferência, uma única transferência com caso agravado para hospitais da rede pública. Altas foram 4 e nenhum óbito. No AMB, zona norte da cidade de São Paulo, 1.800 leitos, nem todos estão ativados. A ocupação também baixou em relação a ontem. Ontem tínhamos 301, hoje já temos 272 no total. Na ala de enfermaria são 260 pacientes, na ala de estabilização são 12, transferidos com casos agravados 5, 53 altas como boas notícias e óbitos nenhum. No Hospital do Ibirapuera, zona sul da cidade de São Paulo, neste momento, 189 pacientes estão internados com 29 altas. Celso e Michele. Muito obrigado, Osmar Garrafa. Obrigada, Garrafa. O pessoal estava batendo uma bolinha ali no fundo, né? Enquanto o Osmar Garrafa falava. Pois é. E 3 deputados estaduais de São Paulo realizaram uma fiscalização surpresa no Hospital Municipal de Urgência em Guarulhos, na Grande São Paulo. Entre os políticos estão o coronel Telhada, do PP, o sargento Nery, do Avante, e o deputado Márcio Nakashima, do PDT. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, a entrada deles em unidades de saúde foi permitida, apesar de não ter sido marcada. Os 3 parlamentares são os mesmos que participaram no começo de junho de uma fiscalização sem aviso prévio no hospital de campanha do AMB, o que gerou tumulto. Após a visita ao hospital em Guarulhos, o deputado Coronel Telhada criticou o governador João Dória e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ambos do PSDB. Aquela situação que nós falamos, quem não tem o que esconder não fica criando obstáculo para nós trabalharmos. Então, parabéns a todos os funcionários aqui desse hospital, muito obrigado pela recepção. E governador e Bruno Covas, não é fake que nem vocês falam, não. É realidade, nós estamos trabalhando aqui e vamos continuar fiscalizando. Ontem, Dória prometeu criminalizar parlamentares que invadissem hospitais municipais e estaduais em São Paulo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu aos chefes dos ministérios públicos estaduais que abram investigação sobre casos de invasão a hospitais e ofensas contra profissionais de saúde. O pedido do chefe do MP federal ocorreu após o presidente Jair Bolsonaro ter incentivado apoiadores a invadirem hospitais e filmarem a ocupação de leitos voltados ao tratamento de pacientes com Covid-19. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura a realização de atos antidemocráticos. Entre os alvos estariam financiadores do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro tenta emplacar. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais detalhes. Boa noite, Sabrina.
Michele, Celso, boa noite a todos. Olha, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em mais 5 estados, incluindo Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. As buscas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Essa operação da PF foi batizada de Lume, uma alusão a colocar luz em supostos atos criminosos. O objetivo é descobrir quem financia e organiza atos antidemocráticos que pedem o fechamento do Congresso e do STF. Esses movimentos pedem o retorno da ditadura militar, incluindo até o AI-5. O alvo dessa operação hoje teve, por exemplo, o blogueiro Alan dos Santos, que já tinha sido alvo de outra operação da Polícia Federal há 2 semanas no inquérito das fake news. E também o publicitário, um dos criadores do partido Aliança, o presidente da um outro financiador do partido. Tivemos um probleminha, né, com o áudio da Sabrina e assim que possível a gente retome com ela. Na Michele. Desde a reabertura em 11 de junho, os shopping centers de São Paulo têm apresentado filas imensas. Apesar das normas sanitárias do lado de dentro, do lado de fora é difícil controlar a aglomeração. E com as lojas de rua também abertas, a região do Brás, no centro, é a que apresenta maior volume de pessoas em circulação. Enquanto isso, os mais de 100 parques públicos da cidade permanecem fechados. Uma avaliação sobre segurança, no mínimo, questionável, uma vez que os locais ao ar livre são considerados como de menor risco de transmissão para o novo coronavírus. Vamos ver com Jonas Campos. O cenário movimentado no Brás, no centro de São Paulo, vai na contramão de qualquer isolamento. Por aqui, os shoppings populares e o próprio comércio de rua atraem todo tipo de gente e de várias partes do país, para quem depende da mercadoria para revenda. Dá medo, muito medo. Álcool gel, aqui tudo preparado, porque dá muito medo. Tá? Você veio aqui por qual motivo? Por necessidade mesmo, né? Porque 3 meses sem trabalhar é o primeiro dia que eu tô vindo depois de 3 meses, desde quando começou a pandemia. Tá? Você assustou com o movimento? Sim, achei que ia estar menos. Mas há também quem não está preocupado com aglomeração. Você está tranquila fazendo compra aqui no Brás, diante dessa movimentação toda? Sim. Tranquilidade, se cuidando bem, não te assusta todo esse movimento? Não. Você veio comprar coisas por qual motivo? Uso pessoal. Os grandes shoppings da cidade também com 4 horas de abertura diária, capacidade máxima de 20% e inúmeras medidas de precaução já são bastante frequentados dentro de um novo normal. Novos rituais para entrar no shopping? Muito bom, né? Tem que higienizar as mãos e fica bacana. Primeira vez que você vem no shopping aí, desde a pandemia? Segunda vez? Para resolver um problema, mas não deu certo ontem, eu voltei hoje. Tá se sentindo seguro com essas medidas de precaução? Tá bom, tá legal. Vendo mais confortável, né? Tô sentindo seguro. Não tá tendo muita aglomeração, tá bastante bom. E quando o assunto é a reabertura, muita gente ainda se pergunta por que é que os shoppings estão na frente dos parques que oferecem espaço amplo, aberto e ao ar livre. Mas o fato é que os 107 parques do município de São Paulo seguem fechados desde o dia 21 de março. O parque é ao ar livre, a circulação diária é total, eu não entendi isso até agora. Então eu estou caminhando na rua, contornando o parque, do lado de fora. Eu acho que deveriam estar fechados também os shoppings, né? Agora, vamos dizer assim, se você for comparar o confinamento dentro de um shopping, dentro de um parque, o parque tem mais espaço, mais área livre e não tem ar-condicionado circulando. Eu acho que o parque é mais difícil de controlar quem entra e quem sai, né? Shopping, eles fazem aquelas filas, eles fazem a organização na hora de entrar. Acho que o parque é um pouquinho mais difícil. Então, por enquanto, na sua opinião, melhor manter fechado? Acho que tudo, né? Devia ter mantido fechado. A gente consegue controlar o fluxo de pessoas, a gente consegue controlar o nosso sistema de ar, a gente consegue oferecer às pessoas a higienização enquanto elas estiverem aqui dentro. Os banheiros oferecidos ao público e aos lojistas são absolutamente controlados também. Então, o shopping, com essas medidas e com esse controle que a gente consegue ter do espaço, eu acho que nós estamos 100% seguros e poderíamos sim abrir agora.
Representantes da medicina, no entanto, criticam o critério que vem sendo utilizado para permitir a flexibilização aqui em São Paulo. A gente ainda está numa fase difícil, a curva está em ascensão, a gente ainda está tendo muitos casos de óbito e essa abertura está fundamentada na disponibilidade de leitos. Mas a gente tem que estar também fundamentada no grau de transmissibilidade do vírus, que ainda não é baixo, é bastante significativo. Os shoppings, na sua visão, estariam na frente dos parques, por exemplo? Não, eu acho que é muito menos arriscado de adquirir o Covid dos parques do que do shopping. O que vemos hoje é isso, shoppings abertos, movimentados e cercados de aglomeração nos locais mais populares, parques fechados, desertos por dentro e com os frequentadores mantendo as atividades do lado de fora, contrastes em meio a uma pandemia que ainda está longe de ser controlada. Em nota ao Plantão da Saúde, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente afirma que segue as determinações técnicas do Comitê de Contingência do Governo de São Paulo e que, neste momento, as equipes trabalham nos protocolos de adaptação dos espaços às medidas preventivas para que, posteriormente, haja reabertura gradual das áreas verdes. Celso. É isso aí, Michele. Vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Gonçalo Vecina Neto, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-secretário municipal de Saúde de São Paulo e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também colunista do jornal Estado de São Paulo. O nosso tema é a atuação do Sistema Único de Saúde frente à pandemia. Mas antes, boa noite, doutor. Obrigado por aceitar o nosso convite do Plantão da Saúde. Não tem como falar de outra coisa. Vimos há pouco, na matéria, restrições aos parques e permissões aos shoppings, sob o argumento de que são seguidos protocolos. Aí eu pergunto, do ponto de vista técnico, faz algum sentido para o senhor, doutor? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar com seus telespectadores. Nós estamos vivendo um tempo difícil porque tudo virou um teatro, né? Não falamos mais sobre a realidade. A gente está falando de A contra B, C contra D. É uma coisa extraordinária isso. Quando nós deveríamos estar levando informações à população, sendo claros na mensagem, nós estamos sempre tentando esconder, escamotear e pensar em coisas inadequadas. Nós estamos errados, nós estamos abrindo no momento errado, não há queda no número de casos, nós ainda estamos em um fluxo ascendente. Estamos crescendo menos, mas continuamos crescendo. O momento de abrir, de ter atividade econômica, não só quando tiver leito de UTI, mas também existir 14 dias de queda consecutiva do número de casos novos e de mortes. Nós não tivemos isso. Nós tivemos um dia de queda de mortos, não 14 dias de queda. Sem a queda, não existe como a gente administrar o futuro. Nós continuamos tendo um número de casos muito grande. E como é que acontecem os casos? Através do encontro. As pessoas se encontram e transmitem o vírus, os sintomáticos e os não sintomáticos. Este é o erro que nós estamos cometendo. Nós vamos aumentar muito o número de casos daqui a 14 dias e vamos ter que voltar atrás, vamos ter que fechar muito dessas coisas, né? E essa questão dos parques é mais uma dessas bobagens, né? Os parques poderiam estar abertos e os shoppings fechados e o comércio fechado. Agora, como disse aí um dos entrevistados, nós temos que comer. Então, essa questão é uma questão que o Estado tem que resolver. As pessoas não podem ficar em casa e optar entre morrer de fome ou morrer de vírus. Não pode nem morrer do vírus, nem morrer de fome. O Estado tem que socorrer essas pessoas. O Estado não está sendo capaz de criar condições para que as pessoas fiquem em casa. E muitas das pessoas não têm como ficar em casa. São pessoas que moram em habitações subhumanas. Estas teriam que ser removidas para espaços públicos, como escolas, até como esses hospitais de campanha que estão subutilizados. Enquanto não tiver paciente, põe lá os pacientes que devem ficar isolados, os velhos que não podem ficar na rua, que têm comorbidades e podem morrer se tiverem a doença. Então, nós temos que olhar de uma forma diferente da que nós estamos olhando e sem teatro. Essa coisa é um teatro. Nós temos que sair do teatro e vir para a vida real.
Agora, doutor, como ex-presidente da Anvisa, na sua opinião, qual seria a melhor estratégia a ser seguida pelo Brasil, pelo país, para uma testagem em massa da população? Claro que o ideal seria uma testagem em massa, né? Mas testar 200 e tantos milhões de pessoas, eu não sei se seria possível. Mas, na sua opinião, qual estratégia eles poderiam adotar para melhorar, né, essa situação que nós estamos vendo aí? 100% dos pacientes sintomáticos teriam que ser testados com RT-PCR. E cada um desses que testasse positivo teria que ter 5 contatantes testados também. Então, você pega um sintomático, testa 5 contatantes. Dos 5 contatantes, na média, dado o R0 dessa epidemia, você vai encontrar mais 2 que ainda ou estão pré-sintomáticos ou serão não sintomáticos. Aí você vai testar 5 deste e 5 destes. E aí você vai descobrir mais gente que tem a doença e vai testando, até que não encontre mais ninguém positivo. É desse jeito que os países que conseguiram melhorar a situação da epidemia agiram. Testa o sintomático. Testa 5 contatantes. Se testar alguém positivo, testa 5 contatantes. Contatantes de primeiro e de segundo grau. Dessa forma, e todo mundo que testar positivo tem que ser isolado. Tem que ir para casa ou, se não tem uma casa onde possa ficar isolado, o Estado tem que mandar para um hotel, para uma escola, algum lugar. Se nós fizermos isso, nós vamos diminuir o número de casos novos. Mas é o único jeito de diminuir o número de casos novos é testando o sintomático e os contatantes. E aí tem que ter RT-PCR para fazer para todo mundo. Não adianta fazer teste rápido, não adianta fazer teste sorológico. O teste que tem que ser feito é o teste que tira lá da orofaringe a condição de micro-organismos que você tenha habitando a sua orofaringe. Não tem outra saída. Doutor, se o senhor me permite interpretar o que o senhor disse até agora, e se me corrija se eu estiver equivocado, ficou muito claro na fala do senhor que faltou uma estratégia unificada no Brasil. Ou seja, nós não aprendemos o que deveríamos ter aprendido com os países que foram as maiores vítimas da pandemia antes da gente? Num primeiro momento, o que aconteceu foi que houve uma falta de testes no mundo. Os primeiros 2, 3 meses, o mundo consumiu de forma muito rápida a oferta de testes que existiam. Agora, passou essa fase já. A Fiocruz está em processo de produção e até setembro deve conseguir entregar 10 milhões de testes. Desses 10 milhões, já tem 3 milhões entregues, que estão parados em armazéns do governo. A segunda questão era a capacidade de realização de testes. O Estado de São Paulo teve problemas com isso. No Adolfo Lutz chegamos a ter 20 mil exames enfileirados para fazer. Agora já temos capacidade para a realização dos testes aqui em São Paulo e estamos até dia 15 de junho vamos ter no governo federal. O problema é que nós não temos liderança no governo federal, porque esses testes têm que ser feitos no Brasil inteiro e confluírem para 3 grandes centrais. Uma central aqui em São Paulo, que é privada, que foi contratada pelo Ministério da Saúde, a central da Fiocruz em Fortaleza e a central da Fiocruz no Rio de Janeiro. No conjunto, nós vamos estar em 15 de junho com uma capacidade de realizar 60 mil testes dia, mas precisamos chegar em mais, temos que chegar lá em 100, 150 mil testes dia. Então tem coisas a serem feitas, mas para isso o governo federal precisa funcionar, o Ministério da Saúde tem que funcionar. Nós não somos 27 países, nós somos uma república federativa com 27 estados e o Distrito Federal. Então, essa coisa tem que funcionar. O governo federal tem que assumir suas responsabilidades, assim como os estados estão tentando fazer. São Paulo está indo relativamente bem nesse sentido, porém ainda existem problemas de realizar mais exames e mais testes. Sem os testes, nós não vamos conseguir debelar essa epidemia. Temos que realizar. E não é o teste rápido, é o teste do RT-PCR que faz o diagnóstico de quem está portador e que pode, portanto, transmitir para as pessoas. Doutor Gonçalo, nós estamos aqui com a infectologista doutora Ingrid Cota, que é do Hospital Beneficência Portuguesa, e ela tem uma pergunta para o senhor, doutor. Ótimo.
Doutor, boa noite. A minha pergunta é o seguinte, a gente sabe que um país, para sair de uma condição pior e melhorar, a gente precisa investir em saúde. Mas o que a gente tem visto durante essa epidemia, essa pandemia, é que a educação em ciência também está bastante deficitária dentro do nosso país, mesmo entre os universitários, assim, na sua opinião, o que a gente precisa, como é que a gente pode otimizar essa educação em ciência dentro do Brasil? Veja, essa é uma questão que a sociedade tem que entender, que nós temos que nos guiar pelo conhecimento. Nós não podemos nos guiar pelo que nós queremos, pelo que nós gostamos. É o conhecimento que nos guia. Esse episódio da cloroquina, por exemplo, é uma coisa exemplar, né? Nós nos guiamos pelo quê? Pelo que nós queríamos. Nós queremos um remédio que cure. Só que a cloroquina não cura. E está demonstrado sobejamente que não cura, né? Agora veio lá, os ingleses fizeram um duplo cego randomizado e comprovaram a importância da utilização da dexametasona. Agora, a dexametasona não é uma cura. Ela auxilia na cura, porque é um anti-inflamatório numa doença onde a fase crítica dela é uma explosão de inflamações no corpo. Então, o corticoide, ele é um adjuvante nesse processo. Então, temos que entender que é o conhecimento que transforma e que liberta, e não aquilo que nós queremos. O que nós queremos acaba se transformando num negócio mágico, né? Essa é uma das grandes questões que nós estamos tendo que enfrentar nessa epidemia, né? Quando nós começamos a epidemia, a questão do uso de máscara, nós temos que usar máscara. A máscara me protege? Não, protege o próximo. E se o próximo se proteger, ele me protege. Então, todos têm que usar máscara. Porque quando a gente fala, emite um monte de partículas. A senhora sabe disso, né? Então, temos que basear a nossa ação no conhecimento, e esse conhecimento que é passado pelos profissionais de saúde, por nós, para a sociedade, e que nós temos que discutir, as pessoas têm que entender o que está sendo falado. Nesse negócio dos testes, eu acho que o grande problema é que os governantes não entenderam para que serve o teste, porque senão não tinham comprado tanto teste rápido, né? Esse negócio das farmácias fazerem teste rápido, isso não vai servir para nada, só vai servir para as pessoas, para quem quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Isso é uma bobagem, né? É um erro. Agora, doutor, para a gente encerrar, e nós falamos do SUS, a pandemia, ela abre os olhos também, apesar de muito dolorosamente, para a importância do SUS no país e como o SUS está saindo nesse combate à pandemia muito rapidamente, doutor. Veja bem, no mundo inteiro, os países estão aprendendo a importância de ter sistemas de saúde que funcionem para as suas populações. Nós estamos acostumados a achar que o sistema de saúde é uma coisa tipo um luxo. Não, é igual ter educação. Tem como ter um país civilizado sem educação para todos? Não. Tem como ter um país civilizado sem ascensão à saúde para todos? Não. Só que nós temos que aprender isso. E nós temos que exigir dos governantes ter um SUS, como agora os europeus estão aprendendo também que vão precisar recuperar seus serviços de saúde. É fundamental ter um serviço de saúde funcionando. E ele tem que ser público, tem que ser universal, financiado por impostos públicos. Isto nós vamos recuperar, é um dos bons legados desta epidemia. A importância de ter, para um país civilizado e moderno, um sistema de atenção à saúde como o SUS. Amém, doutor. Muito obrigado pela sua participação e pela sua entrevista ao Plantão da Saúde, sempre muito esclarecedora. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Obrigado a você. Obrigada. É o doutor Gonçalo Vecina Neto, médico, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-secretário municipal de saúde de São Paulo e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E agora a gente continua com a nossa segunda entrevista do dia com a doutora Ingrid Cota, que é do Hospital Beneficência Portuguesa, infectologista da Beneficência Portuguesa. O nosso tema é a evolução de casos da Covid-19 em território brasileiro. Muito boa noite, doutor. Muito obrigada, doutora, por aceitar aí novamente o nosso convite para participar aqui do Plantão da Saúde. Doutora, dá pra gente passar para o nosso público uma mensagem de otimismo a essa altura da pandemia? Porque, assim, tá todo mundo muito cansado,
está todo mundo desenvolvendo outros problemas, né, esgotado. Então, eu gostaria que a senhora, como infectologista, estando trabalhando na linha de frente ali, tem alguma coisa boa que a gente pode passar para o nosso público? Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite aos ouvintes e obrigada pelo convite. Eu acho importante, nesse momento, a gente passar uma mensagem realmente positiva e eu queria começar com a mensagem de que isso tudo vai passar, né? A gente não sabe quando, a gente não sabe, não tem data, mas a gente sabe que isso vai passar. Outras pandemias passaram, a pandemia já não existe mais na China, ela já acabou lá, né? Não tem mais coronavírus lá. Mas hoje. Não está tendo agora novos casos lá, agora, voltando? São raros, mas assim, veja, os grandes ensaios em vacinas, que querem casos de fato para poder estudar, fazer novas pesquisas em vacinas, eles precisam estar vindo para a América Latina. Uhum. Então, são os nossos países aqui na América Latina que vão poder responder e dar assessoria para essas pesquisas em vacina. Então, assim, a boa notícia é que isso vai passar, né? Já está passando, mas ainda não passou. Né? Ainda não estamos numa curva descendente, mas já temos alguns indícios de que vai passar. Nós falamos tanto desde o início da pandemia, né, doutora, que o melhor tratamento é ainda o isolamento social, porque não existe uma vacina e ainda também os tratamentos sempre foram muito questionados. Aí vem a notícia hoje da Faculdade de Oxford a respeito da dexametasona, que tem sido muito efetiva no tratamento de alguns pacientes graves da Covid, num acerto de aproximadamente 30%. 35%. 35%. Tem a dizer sobre que é um corticoide que não é tão caro, né, doutora? Eu acho que isso é um marco, é uma página virada dentro dessa pandemia da Covid-19, porque o que esse estudo trouxe são resultados preliminares que saíram essa semana da Faculdade de Oxford, na Inglaterra. E o que ele nos traz de excelente notícia é que, estudando pacientes durante 28 dias, pacientes que estavam em ventilação mecânica, ou seja, precisaram ir para a UTI e estavam sob ventilação mecânica, a mortalidade caiu em 1/3. Nossa. Quer dizer, e é um estudo como a gente costuma desejar, um estudo randomizado em que a gente tem um grupo de pacientes sendo expostos, no caso foi a dexametasona, e um outro grupo de pacientes que não tiveram essa exposição. Esse controle que nos dá, de fato, evidências científicas de que a dexametasona realmente, hoje a gente consegue saber que ela faz diferença, nós começamos a fazer diferença na evolução da história natural do Covid-19. Então, o que foi visto? Que 1/3 dos pacientes que foram para ventilação mecânica diminuiu a mortalidade em 1/3 desses pacientes. E os pacientes que precisaram de oxigênio, ou seja, não precisaram de ventilação mecânica, mas precisavam de catéter de oxigênio ou máscara de oxigênio, a mortalidade desses pacientes caiu em 20%. É muito. É muito. É muito. Agora, é importante dizer que quem não precisou de oxigênio, a dexametasona não fez diferença. Então, não adianta estar em casa, ter o diagnóstico de Covid, não precisar de oxigênio, porque a gente vai para o hospital quando precisa de oxigênio, e tomar dexametasona. Lembrando que é um corticoide e ele foi usado nesse estudo por 10 dias. Tá certo. E doutora, então a gente tem uma série de... Tem azitromicina, tem a cloroquina, tem a dexametasona e tem os outros... Remdesivir, que foi... Remdesivir e tudo esses... E tem só aquele antitérmico e tudo mais. Por que, por exemplo, o Bruno Covas, então, ele está usando a azitromicina? Porque ele, não, óbvio, está na ventilação mecânica. Mas tem gente ainda que está usando a cloroquina. Então, o que a gente sabe hoje... Na beneficência, por exemplo, ele usa-se mais ou menos o quê? Assim? A gente quase já não usa mais cloroquina, só quando o paciente deseja muito. Na beneficência portuguesa, a gente desde o início da pandemia, a gente fez um documento que se chama TCLE, Termo de Comprometimento Livre e Esclarecido. Por quê? Porque é importante o paciente estar ciente de que aquela medicação, ela não
não foi mostrado benefício com aquela medicação. Tá. Existem indícios mas não houve o que houve agora, por isso que eu estou dizendo que nós estamos virando uma página dentro do Covid-19. Comprovadamente, a dexametasona faz diferença na vida. Então, assim, agora, a partir de agora, nós precisamos dar dexametasona por 10 dias nos pacientes que tiverem ventilação mecânica ou que precisarem de oxigênio. Tá. Diferentemente daquela época em que, e até hoje, a gente não tem evidência nenhuma de que a cloroquina faça diferença, seja eficaz no tratamento do Covid. Entendi. Então, para que alguém use, ele precisa assinar um TCLE dizendo, olha, eu estou ciente de que esta medicação não tem demonstração científica, evidência científica, que foi o que eu estava perguntando para o Dr. Gonçalo, que é, assim, educação em ciência. As pessoas saberem o básico em ciência, que essa medicação não tem evidência científica, mas mesmo assim eu quero tomar e quero correr os riscos dos efeitos colaterais dela. Tá. Então, isso é extremamente importante, isso a gente faz na África, existem comitês de comunidade na África, só para orientar a população quando chegam esses estudos científicos a saber ler e interpretar um TCLE. Isso é muito importante. Ou seja, a importância justamente do estudo. Hoje, nas redes sociais, todo mundo é doutor em tudo. Né? E aí politizaram a cloroquina como se fosse a salvação e as pessoas estavam se negando a oferecer cloroquina para as pessoas em nome de um conluio, de uma briga com o governo contra o sistema político. Em relação ao corticoide, não tem nenhuma relação com o anticoagulante, né, doutora? Que também é uma característica da Covid-19 e que acaba trazendo, prejudicando pacientes da doença. Nós temos duas coisas na evolução da doença do Covid-19. Nos primeiros 7 dias a gente tem a doença viral mesmo, que é o vírus, é a replicação do vírus. E no segundo momento, aqueles pacientes que complicam, eles têm... No 7º dia complica. Isso. Aconteceu com o meu primo. Exatamente. A partir do 7º ao 10º dia eles complicam. Que aí, ou o próprio organismo, ele consegue combater a infecção pelo vírus, e aí o 7º dia ele melhora. Durante os primeiros dias ele melhora e acabou. É o que 80% dos pacientes experimentam. Ou no 7º dia tem a piora. Eles começam a piorar. E quando eles pioram, existem duas coisas que acontecem. O que a gente chama de tempestade inflamatória. Daí, o benefício bem provável e agora comprovado da dexametasona, que é um anti-inflamatório, um corticóide, um anti-inflamatório. Que bom. Né? Diferentemente do estado de hipercoagulabilidade, que a gente sabe que o paciente com Covid, quando ele vai para essa segunda fase e ele complica, tem 2 tipos de complicações. Uma que é tromboembolismo e outra que é infecção bacteriana secundária. Então, o tromboembolismo a gente previne com a enoxaparina. Existe também a enoxaparina, a heparina, e a gente dá em doses profiláticas, que a gente já fazia antes, quando os pacientes se internavam, de dar essa profilaxia. Hoje, a gente percebe que a doença do Covid se beneficia enormemente desse tipo de medicação, em especial quando o paciente precisa do aporte de oxigênio, quando ele está internado no hospital, que é o motivo pelo qual ele interna, né? Geralmente. Doutora, como na condição de infectologista, especialista da área, tem muita coisa que está sendo aprendida a respeito da Covid, da ação do novo coronavírus. E hoje eu estava vendo dados do DataSUS, que é algo que me impressionou um pouco, que o perfil das pessoas que acabam morrendo por causa da Covid-19. E nesse perfil, 69% da população que morreram da Covid ganhavam até R$3.000. E pessoas com mais de 20 salários mínimos, apenas 1% de mortes. Aqui a gente pode atribuir isso, sistema da saúde ou, de repente, a questão mesmo da imunidade. Também. Exato, informação, imunidade. Que avaliação você faz desses números apresentados pelo DataSUS? Eu acho que a gente precisa olhar para a área social do nosso país, né? Como a gente estava falando aqui com o Dr. Gonçalo, que trabalhou muito tempo com o Sistema Único de Saúde.
nós temos um sistema único de saúde que atende a 75% da nossa população. 25% ela está na saúde suplementar. Então, assim, essa pandemia, ela veio para mostrar ao mundo, porque ela é uma epidemia global, em que globalmente nós vamos precisar dar respostas. Eu gostei muito do que o Dr. Gonçalo falou, porque dá respostas sociais, tanto para a educação como para a saúde. Então, assim, não dá para deixar essa população à margem. Então, assim, o que antes a gente, por exemplo, hoje, o Hospital das Clínicas, ele não tem mais filas de macas esperando UTIs, né? Então, assim, nós temos capacidade de dar resposta aos nossos problemas de saúde. Então, assim, a partir de agora, a gente tem condições de se organizar, sim, para dar esse tipo de resposta. E aí a gente começa a diminuir um pouco essas disparidades sociais, Celso, que se afloram e que são mostradas no momento de dificuldade desse que o mundo inteiro está passando, né? Lembrando que isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu em Londres, na Inglaterra, né? Isso é motivo de discussão na Europa. E olhar com mais carinho para essas desigualdades e para esse sistema de saúde que é tão importante para o Brasil. Então vamos agora ao nosso giro de notícias com um pouco sobre o mundo do esporte e o impacto provocado pelo novo coronavírus. A bola deve voltar a rolar em breve pelo Campeonato Carioca de Futebol, mas nem todo mundo parece disposto a entrar em campo. Em coletiva de imprensa concedida hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que a cidade entrará nesta quarta-feira na segunda fase de flexibilização da quarentena, permitindo assim a volta das competições esportivas sem a presença de público. Em reunião do Conselho Arbitral da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, realizada na noite desta segunda, a entidade já tinha sugerido a retomada da competição na quinta-feira, com o duelo entre Bangu e Flamengo. Os demais jogos aconteceriam na sexta, no domingo e na segunda. Os dirigentes aguardavam apenas o aval das autoridades para a confirmação da tabela. A autorização saiu, mas Botafogo e Fluminense prometeram entrar na justiça para não serem obrigados a jogar. Nova reunião da FERJ será realizada esta noite para tentar contornar a situação. Só quero lembrar que o Rio tem 80 mil casos e 8 mil mortes. E mesmo mantendo a postura contrária ao retorno do futebol neste momento, o Fluminense deu um passo rumo à retomada das atividades presenciais neste início de semana. Ontem o clube começou a testar os integrantes do departamento de futebol para a Covid-19. Hoje foi a vez de jogadores. O Clube das Laranjeiras divulgou um comunicado informando que os resultados devem chegar ao departamento médico em uma semana. Somente depois disso serão definidos os próximos passos em relação à volta aos treinos presenciais. Falando em testes, o volante Jean, do Cruzeiro, enfim, retornou aos treinos presenciais na Toca da Raposa nesta terça, após 15 dias afastado em decorrência do diagnóstico positivo para o novo coronavírus. O jogador, que estava assintomático, disse que se sente bem e que agora espera recuperar o condicionamento físico para voltar a trabalhar normalmente com o grupo. O superintendente do departamento médico do clube mineiro, Daniel Baumfeld, disse que Jean foi testado todas as semanas e garantiu que a volta é segura. Está confirmada a realização do Aberto de Tênis nos Estados Unidos no complexo Billie Jean King, em Nova York. O anúncio foi hoje pelo prefeito da cidade, Andrew Cuomo. O evento, que chegou a ser ameaçado de cancelamento diante da grave crise provocada pela pandemia do novo coronavírus no país, acontecerá com portões fechados entre os dias 31 de agosto e 13 de setembro. Isso. Todos os detalhes sobre o Grand Slam norte-americano será divulgado amanhã pela Associação Americana de Tênis. Bom, mas tênis tem muito menos problema do que futebol. Pensa, um desse lado e um do outro lado, não tem problema. Não tem, eu acho que não tem problema. Você acha que tem? Não, acho que não. Bom, e o Bayern de Munique acabou de garantir, com 2 rodadas de antecedência, o título do campeonato alemão. A 8ª conquista consecutiva e a 30ª na história do clube bávaro saiu após a vitória por 1-0 sobre o Werder Bremen. O gol foi marcado pelo atacante Lewandowski, artilheiro da Bundesliga, com 31 marcados até aqui na competição. Respondendo a sua pergunta, é só lembrar que os tenistas são de vários lugares do mundo, tem que pegar aviões, deixar o país natal para jogar nos Estados Unidos.
É muito complicado. Não, tudo bem, se o país está com liberdade de voo, por exemplo, aqui não dá para ir para os Estados Unidos, mas se está liberado o voo, joga... Uma boa pergunta para a doutora. Doutora! Por favor. Doutora, se um tá aqui, o outro tá... Quantos metros tem, ô Vinícius? Você que joga tênis, você sabe? Quantos metros fica? O quê? Uns 15 metros? 15, olha como eu sou boa. 15 metros de distância, é seguro? Entre duas pessoas, sim. Vamos esquecer todo o entorno, né? Agora, aglomerações não dá. Não dá. Menos aqui no nosso país não dá para a gente pensar em aglomerações agora. E quanto melhor, mais o isolamento, o distanciamento entre as pessoas melhor e o uso de máscara melhor, né? E doutora, quando no futebol eles fazem assim, ok, testamos os jogadores de futebol do nosso time, mas assim, o teste é referente ao dia do teste e não se ele pegou o vírus de repente no dia seguinte. Entendeu? Então, porque a pessoa, ela está ali com vários familiares em casa, com outras pessoas. Então, e eles vão jogar sem máscara, porque acho que também nem aguenta jogar futebol com máscara no rosto. Como que a senhora vê a questão do futebol? Então, eu acho que a gente precisa entender que o futebol é uma aglomeração e precisa entender que exame é esse que foi feito. Né? Qual que é o exame que faz diagnóstico do indivíduo? É o RT-PCR. Tá. Então, é o do cotonete que vai lá, ele vê. Principalmente o que a gente faz hoje em dia é o oro e o nasofaríngeo. Esse RT-PCR para o SARS-CoV-2, ele tem uma positividade de 63%. Então, assim, 63%. Se ele der positivo, ok, tem a doença. Agora, se ele der negativo, não exclui a doença. 38% das pessoas que têm dão negativo o exame. E esse é o exame para a saúde individual, para o indivíduo fazer o diagnóstico de ter ou não a doença Covid-19. Agora, existem os outros exames que são os testes sorológicos. Deixar claro que esses testes sorológicos, seja de ponta de dedo, seja no sangue, eles são para inquérito populacional. Eles são para a gente saber quantas pessoas já foram contaminadas e para traçar medidas para a saúde populacional. É lógico que ele ajuda a gente a saber que, bom, se o meu exame deu positivo, seja IgM, seja IgA, seja IgG, provavelmente ele está dando o indício de que eu tive contato e estive doente e desenvolvi uma imunidade, ok? Mas a gente, então assim, a princípio, nos próximos dias eu tenho imunidade e não vou desenvolver a doença Covid-19 de novo. Mas o que a ciência ainda não tem como garantir é até quando. Quanto tempo dura a imunidade? Exatamente. A propósito, o Ministério da Saúde divulgou agora os números atualizados. 923.189 casos de Covid no Brasil, 45.241 mortes e 1.282 mortes nas últimas 24 horas. Pelos números, não é o momento de voltar ao futebol. Agradecemos a doutora Ingrid Cota, infectologista da Beneficência Portuguesa. Obrigada, doutora. Uma boa noite e até amanhã. Seja sempre bem-vindo. Fico agora com o Jornal da Gazeta. Obrigada também. Obrigada, doutora. Boa noite.